A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos na Escola Bíblica Dominical, classe dos adultos. Vamos estudar hoje a revista do terceiro trimestre com o tema Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. O textual está em Êxodo 7, verso 2. Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão teu irmão falará a Faraó que deixe ir os filhos de Israel. A verdade aplicada é que o Senhor é poderoso para levar adiante os seus propósitos para com o seu povo. Vamos ler os textos de referência em Êxodo 14, verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos, e entraram atrás dele todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Nós vamos dividir a lição de hoje em 3 partes. Primeiro, o cuidado de Deus na crise. Segundo, Deus vê o nosso sofrimento. Terceiro, a hora de Deus agir. Introdução. Deus havia feito uma promessa aos filhos de Israel. Com mão forte tirou seu povo do Egito, cumprindo assim suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que lhes daria uma terra que manaria leite e mel. Parte 1. O cuidado de Deus na crise. O livro do Êxodo começa seu relato contando-nos sobre a mudança de circunstâncias experimentadas por Israel no Egito, passando de uma situação de prosperidade na época de José para um período de tirania e de escravidão. Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu a sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. No Egito havia uma adoração politeísta por parte dos egípcios e de Faraó, sempre cercado por seus conselheiros. Apesar de todas as dificuldades que os hebreus passaram no Egito, o Senhor não se esqueceu da sua aliança feita com Abraão. E esse povo sofrido e maltratado começa a clamar pelo socorro de Deus. Diante disso, Deus levanta Moisés para essa tão nobre missão de libertar o seu povo do Egito. E essa lição nos faz ver que nos piores momentos o Senhor levanta alguém para nos socorrer. Afinal, Deus não nos abandona na hora das adversidades. Deus possuía um plano especial para o povo de Israel. E ele decidiu demonstrar a sua graça, libertando os israelitas da escravidão e conduzindo-os à terra prometida. Então o povo hebreu recebeu um fio de esperança quando soube que Deus havia enviado um libertador para resgatá-los de tamanho jugo. Diante dessa promessa e do envio de Moisés a Faraó, tem início o processo de libertação dos israelitas, com manifestações do poder de Deus na terra do Egito e preservação do povo judeu. Quem era Moisés? Moisés era um hebreu que, pela graça divina, foi criado no palácio egípcio. Tal fato contribuiu para a preparação para o cumprimento da sua missão dada por Deus. A Bíblia narra com zelo a trajetória de Moisés. Desde o seu nascimento até a sua morte, ele desfrutou de uma maneira especial da presença de Deus sobre sua vida. E após ser liberto da morte, ainda menino, esse homem se transformou no maior líder que a nação de Israel já teve. É possível que ele tenha relutado, que ele tenha sentido medo, que ele tenha sentido dúvidas, mas no final ele creu e tornou-se um instrumento de Deus na sua geração. O mesmo acontece nesta geração. Deus continua procurando um homem ou uma mulher que creia nele, apesar das suas fraquezas, das suas dúvidas, e se torne uma ferramenta poderosa em suas mãos.
um instrumento preparado para o seu propósito. Glória a Deus. Parte 2. Deus vê o nosso sofrimento. O povo de Deus era obrigado a uma aterrorizante e humilhante rotina de amassar barro e depois empilhar tijolos que eram produzidos por eles por meio de horas de trabalho. Vale ressaltar que para os hebreus não havia pausa. Diante de tamanha exploração da mão de obra escrava, Faraó de modo algum queria abrir mão dos israelitas. Mas não devemos esquecer que Deus estava observando toda a maldade de Faraó contra o seu povo. O pastor Belchior da Costa comentou: aos faraós tudo era possível: o domínio sobre as pessoas, a transformação de ambientes, a preservação de animais. Apenas duas coisas não lhe eram possíveis de impedir: o envelhecimento e a morte. Eles presumiam serem deuses, porém não tinham a eternidade. Para os egípcios, Faraó era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. Ele era intermediário entre os deuses e os homens e concentrava em si tanto poderes políticos quanto espirituais. Diante da recusa de Faraó, era hora de Deus mostrar quem de fato governava. Então Deus envia 10 pragas sobre o Egito, mostrando quem é o Senhor. Afinal, Faraó tinha questionado Moisés quando esse disse que o Deus de Israel havia ordenado: deixa ir o meu povo. Com o envio das pragas, o Senhor executou os seus juízos sobre todos os deuses dos egípcios. E a dureza do coração de Faraó tinha também origem no juízo divino. Deus lhe endureceria o coração para ensinar a todos os povos que o Faraó não era um Deus e nem filho de Deus, e sim apenas um governante humano. Após as 10 pragas, quando o Faraó foi dominado pelo poder de Deus e ele decide finalmente libertar o povo de Israel da escravidão. Aleluia! Depois de anos de sofrimento, agora era a hora do povo de Deus festejar. Se você está na pior crise da sua vida, não veja isso como um abandono de Deus, azar, praga ou injustiça. Louve ao Senhor. Quem consegue celebrá-lo na crise mostra que a sua fé de que Deus está sempre no domínio de todas as circunstâncias da vida. Assim, a grande libertação do Egito chegou ao fim. Depois de 430 anos no Egito, o povo hebreu partiu apressadamente, de noite, de Ramsés para Sucote. A partir daí, o povo de Israel celebra anualmente a ceia pascal e a festa dos pães sem fermento em memória do extraordinário acontecimento. E a parte 3, a hora de Deus agir. Após o consentimento do faraó em libertar o povo de Israel da escravidão, diante da morte dos primogênitos, os próprios egípcios apressaram os filhos de Israel para que saíssem de suas terras. Porém, Faraó voltou atrás com sua decisão. Diante do Mar Vermelho, os israelitas se viram encurralados. Aí surgia a primeira crise pós-escravidão. O que fazer nesta hora? À frente, o Mar Vermelho. Atrás, Faraó e seu exército enfurecido. Realmente era uma situação bem complicada. Não havia escape, não havia uma oportunidade de fugir. Por todos os lados havia perigo. A morte de todos era inevitável. Porém, eles tinham uma promessa e as dificuldades não apagam as promessas de Deus. Glória a Jesus. Diante de tamanha crise, Moisés mostra que de fato havia aprendido a confiar em Deus. Ele diz: não temais, estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Dessa forma,
notamos que o Senhor deseja que aprendamos a confiar nele, pois Moisés, nesse cenário, transmite uma palavra de fé e de esperança para o povo. Talvez você esteja diante do seu Mar Vermelho, cercado por um exército, onde não há aparentemente uma saída. Assim sendo, a palavra de Deus para você hoje é: não temas, o Senhor pelejará por você. Segundo Charles Swindoll, a travessia do Mar Vermelho é para o Antigo Testamento o que a ressurreição de Cristo é para o Novo. Quando os profetas e escritores do Antigo Testamento queriam se referir à mão milagrosa de Deus, eles retornavam mais a este evento do que qualquer outro. Do mesmo modo, quando um escritor do Novo Testamento queria ilustrar o poder de Deus, na maioria das vezes ele se referia à ressurreição. Embora as cenas sejam completamente diferentes, ambos são milagres estupendos de redenção pela mão de Deus. Aleluia! O pastor Belchior da Costa comenta: sair do Egito era para os hebreus um sonho inimaginável. Eles eram um povo sem qualquer perspectiva de liberdade, sem intimidade com Deus, sem esperança. E as suas vidas mudaram porque Deus lhes enviou um profeta, um homem forjado pelo fogo da adversidade, da solidão e do anonimato. Em um só momento, Deus escreveu duas histórias, a de um povo que passou a ser a sua propriedade particular e a de um homem disposto a tudo para atender o seu chamado. Glória a Deus! Todo o universo está no controle de Deus e nada foge à sua atenção. Aleluia! A história bíblica nos mostra, portanto, que mesmo quando a realidade e a perspectiva humana não consegue visualizar uma saída diante das tremendas adversidades, o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos para a sua glória. Aleluia! Vamos orar? Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor. Nós nos colocamos nas tuas mãos agora e pedimos que o Senhor venha operar a tua obra em nós. Liberta-nos, Senhor. Faz-nos livres, que nós possamos atravessar o nosso Mar Vermelho e chegar do outro lado e glorificar a Deus pela grande vitória do Senhor nas nossas vidas. Glória a Jesus. Pedimos que o Senhor venha abençoar o teu povo, abençoar os líderes, abençoar a igreja e toda a tua casa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado por assistir essa aula. Desejo que você seja grandemente abençoado por Deus. E não deixe de se inscrever no nosso canal, Adebras Americana. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que brevemente iremos lhe responder. A paz do Senhor.